Bom, tensão de fornecimento de energia. Vocês conseguiram, a gente calculou agora a demanda da minha instalação. Tá bom. Mas como é que agora eu vou solicitar o fornecimento de energia da minha concessionária? Né? Qual é a tensão de fornecimento de energia que a minha concessionária vai fornecer baseado na demanda da minha carga instalada? Então, tem alguns critérios, alguns requisitos que são determinados. Tensão secundária. Quando estou falando de tensão secundária, lembre-se daquela rede primária e rede secundária. Tá? Então, tensão secundária, eu estou falando de tensão de baixa tensão. Depois do meu transformador 380/220. Eu posso alimentar minha solicitar uma alimentação em baixa tensão, em tensão secundária, a minha concessionária, desde que o somatório da minha potência instalada dê menor do que 75 kW. Caso ela seja maior do que 75 kW e menor do que 2.500 kW, a concessionária ela tem que alimentar já em tensão primária. E essa tensão primária ela pode ser menor do que 69 kV. A concessionária vai alimentar você em uma tensão maior ou igual a 69 kV, caso a sua potência instalada dê um total maior de 2.500 kW. Então essas são as condições para as tensões de fornecimento da concessionária. Pode ser que você tenha uma necessidade de uma tensão, mas a concessionária pode estabelecer talvez uma tensão diferente, mas ela pode fazer isso? Pode, desde que você tenha algum equipamento que prejudique a qualidade de fornecimento de energia. Por exemplo, você pode se ligar em baixa tensão, mas se a potência for maior do que certo valor estabelecido, ele vai exigir que você seja ligado em alta tensão, por exemplo. E também conveniência técnica, né? Ele pega e descobre tecnicamente que não consegue atender naquele nível de tensão. Ele diz, olha, eu não consigo atender em baixa tensão não, você vai ter que ter um transformador e eu vou lhe fornecer energia em alta tensão. Acabou-se, fechou. Então tem algumas condições que a concessionária ela tem essa liberdade de fazer isso. Isso aqui são trechos da norma só para a gente entender mais ou menos isso, né? Eu estou falando aqui da norma de tensão secundária. Se você for no site da CELP, procurar normas técnicas de baixa tensão, né? Tensão secundária, você vai encontrar essa norma 021 e você vai ver alguns critérios de tensão. Então veja, se eu tiver algum equipamento que é prejudicial, ele lista para mim aqui, olha, motor elétrico com potência superior a 30 CV, máquina de solda superior a 15 kVA, aparelho de raio-x com potência maior do que 20 kVA. Aí ele diz que você tem que ter uma tensão de fornecimento em alta tensão. Quando a unidade tendo carga instalada entre 50 e 75 e possui equipamentos que, pela característica de funcionamento, possam prejudicar a qualidade de fornecimento, o fornecimento elétrico é em média tensão. Então está até aqui fora de ordem, mas se você tiver equipamentos desse porte e a sua carga instalada for entre 50 e 75, você vai ter obrigatoriamente que ter um fornecimento em alta tensão. Mas se for inferior a 75 kW, você pode ter esse fornecimento em baixa tensão. E ele mostra até a definição da tensão secundária de distribuição, como uma tensão disponibilizada com valores padronizados inferiores a 2,5 kV. Como a alimentação em alta tensão dela é 13,8 kV, 13.800 volts, né? Você entende agora o que é a tensão secundária e o que é a tensão primária. Outro trecho da norma, só que eu estou falando agora da norma de média tensão da CELP, né, do Grupo Neoenergia. O que é que ele estabelece aqui? Ó? A tensão ela varia em função da distribuição local e aí ele diz as tensões padronizadas dele. A tensão em locais de operação que seja de 11,95, ele vai ter os seguintes valores entre 12 ou 11,4, entre 13,8 e 13,2. Está definindo algumas tensões padronizadas, né? E baseado nessas tensões, ele também define que para as distribuidoras Coserni e CELP, a tensão alta tensão vai ser 13,8. E se for para a Coelba, ele pode, dependendo da localidade, encontrar tensões padronizadas de 11,95, 13,8 e 34,5 kV. Então, aqui mostrando a norma na qual a concessionária define qual é o nível de tensão de atendimento dela. Fechando a questão do fornecimento de energia,
Vamos agora falar sobre o tema diagrama unifilar e simbologia gráfica. Já começando dizendo que essa norma, que é que deveria nortear a gente sobre os símbolos gráficos, ela é cancelada sem substituição desde 2014, né? Mas por que ocorreu isso, né? Por que a gente não tem? A gente não tem norma técnica de símbolo gráfico oficial no Brasil. O fato é o seguinte, essa é a nota técnica que a nossa BNT deu, que o setor ele utiliza os símbolos da database da IEC 601417 e 60617, né? Então, como ela estava há mais de 20 anos de publicação e o formato era antigo, tem um formato novo agora da BNT, o comitê ele não encontrou interessados para revisar, então ela foi cancelada. Então, o que acontece agora? Nós seguimos a simbologia de acordo com o critério de cada projetista, né? Então, só para ter uma referência, né, eu tenho aqui os comparativos, né? O interruptor na NBR 5444 é dessa forma na bolinha. E se você vai para a IEC, você tem uma bolinha com uma seta. A tomada é um triângulo na NBR 5444 e na IEC é uma curva desse tipo. Enfim, o que acontece é que, de fato, né, a literatura nos mostra que não se sabe porquê, mas a NBR nunca foi de fato 100% adotada. Mas existem vários símbolos que eles são já, vamos dizer assim, notórios nos projetistas, né? Você vai sempre encontrar uma tomadinha como um triângulo, uma luminária dessa forma. Dificilmente você vai encontrar um desenho projetista seguindo o IRC. Você encontra isso aqui mais em diagramas unifilares, né? Algum diagrama desse tipo. Mas enfim, né? É bom a gente conhecer de fato os os elementos, as simbologias básicas que se repetem, né? Todo projeto ele, de fato não pode fugir de uma legenda para a gente encontrar o simbolismo e existem já alguns componentes que ele acaba sendo realmente usual. Então fica aqui como de amostra, né? O que a gente tem que ficar bem destacado aqui é o condutor de fase, né? Condutor de neutro, condutor de proteção, que a gente vai dar uma focada mais nessas definições. Mas vamos lá. Eu convido a vocês a acessarem o site da Woca, né? O Woca ele permite durante 5 dias vocês fazerem um projetinho aí gratuitamente. Né? Depois de 5 dias ele entra na versão paga, né? Mas você consegue ter pelo menos uma visão bem legal. Ele já dá um layout padrão e aí a gente consegue mais ou menos ver aqui como é que seria um projeto elétrico e sua simbologia. Então vamos lá. Primeiro você tem os seus ambientes, né? Depois, o que é que você faz? Você traça os pontos de carga, então o óculos já fez uma traçadazinha aqui. Já defini a potência da iluminação. Eu tenho aqui o símbolo das minhas tomadas, né? Esse aqui seria a representação do meu interruptor. Vou até trazer ele para o local correto, que está aqui na porta. E depois que você tem essa localização, o que é que você faz? Você colocou aqui o meu quadro de distribuição geral. Então está aqui o símbolozinho do meu quadro de distribuição. O que é que você vai fazer após isso? Você vai traçar os seus eletrodutos, o caminho para que o condutor percorra e chegue na sua carga. E depois que você traçou o caminho, você tem que dizer quais são os fios que estão passando por aqui, né? Senão você não vai conseguir saber o que é que você vai passar. E aí, a simologia dos condutores é essa. Então, o que quer dizer? Eu tenho aqui um eletroduto que sai do meu quadro de distribuição geral e vai para a minha lâmpada e vai chegar na minha tomada. E eu tenho que chegar com fase e neutro e terra para a minha tomada. A minha tomada é do circuito 2 e está aqui a minha fase, meu neutro e meu terra saindo do circuito 2 do quadro, disjuntor do circuito 2, percorrendo o meu eletroduto e passando pela minha caixa de iluminação, chegando na minha tomada. Tá aqui, o circuito 2 está passando por esse eletroduto. O que é que tem mais nesse eletroduto? Além do circuito 2, dois fios, tem o circuito 1, fase neutro, tem o circuito 3, fase neutro, e tem um aterramento comum de todos. Qual é a bitola desses condutores? Aqui não está identificada, provavelmente deve ser de 2,5, faltaria uma anotação aqui de projeto. Mas a gente consegue ver que o circuito 1 a bitola de 1,5 e o circuito 3 a bitola de 4 milímetros. E o meu aterramento, a bitola do aterramento é de 4 milímetros.
Circuito 2, circuito de tomadas, está chegando aqui. O circuito 3, deixa eu ver onde é que é. Deve ser o circuito 3 dos banheiros, do banheiro. Então está passando o circuito 3 por esse caminho, depois percorre esse, chega no banheiro. E o meu circuito 1 está aqui para a minha alimentação. Vai a minha fase para o meu interruptor e volta ao meu retorno. E aí eu tenho o funcionamento da minha lâmpada. Então assim a gente consegue ver rapidamente quais são as simbologias básicas de um projeto. Eu tenho que ter informação dos condutores, dos eletrodutos e a disposição das minhas cargas. Outra coisa importante do nosso projeto é ter o meu quadro de carga. Então, até pelo Oca, ele dá um resumozinho bem legal de um quadro de carga. Então, ele representou aqui que o circuito 1 é o circuito de iluminação. Ele considerou a seção de 1,5 milímetros. Nós vamos calcular essa seção aqui, vocês vão aprender a calcular esse condutor. A proteção de 10 amperes, a tensão de alimentação de 220 volts, né? Ele tem a potência que ele somou de todas as cargas do circuito 1. Usou alguns fatores de agrupamento, de fator de correção de agrupamento. A gente vai aprender o que é isso. E aí chegou a uma demanda geral. E depois dessa demanda, ele conseguiu ir na concessionária, viu as características técnicas da concessionária e a concessionária estabelece uma bitola mínima de condutor para alimentar a sua residência, né, a sua carga e todas as proteções de catálogo da concessionária, né? Só a título de exemplo, se eu somar aqui todas as potências, daria 4.290. Se eu somasse as correntes calculadas, daria 22,36 amperes. Então, se eu tenho um quadro de carga que eu tenho circuito 1, circuito 2 e circuito 3, eu poderia estar prevendo um disjuntor geral desse quadro de cargas que está aqui, como um disjuntor geral de 25 amperes ou de 32 amperes. Por que 25? Porque 25 a corrente elétrica do disjuntor padrão diretamente superior a 22,36. Vamos aprender a calcular esse disjuntor, mas só para antecipar a informação. Eu teria essa informação de 25 amperes, ou eu poderia usar um disjuntor de 32 amperes. Por que eu não posso usar um superior? Porque a alimentação de entrada geral já é 40. Então, se eu pegar um disjuntor maior do que 32, se der um problema nesse quadro, não vai desarmar o disjuntor geral do quadro, vai desarmar o geral lá da residência, e aí não seria interessante. Mas, enfim, vai ser uma coisa que vamos conversar mais na frente. Olhando o nosso projeto, acrescentamos apenas a alimentação vinda do medidor de energia. Então, esse pontilhado significa um eletroduto embutido pelo piso, vindo do medidor. Está chegando lá fase e neutro, uma bitola de 6 milímetros, né, que foi o que apareceu no quadro de carga. Faltou aterramento aqui, né, devia ser representado, né, foi uma falha aqui do projeto, né, mas aí seria a representação da alimentação até chegar no meu quadro geral. Só a título de curiosidade, perceba que existe aqui uma consideração, um fator de potência e um fator de demanda utilizado. Ele somou a carga 4.290, mas a concessionária considerou, foi calculado que a potência instalada seria de 4 kW, por conta de um certo fator de demanda e um certo fator de potência. O nosso diagrama unifilar, em tese, né, pela nossa simulação aqui, seria dessa forma. Eu teria um circuito com a proteção. Eu estou aqui com o meu quadro geral. O meu quadro geral tem a proteção geral dele e os três circuitos que estão saindo do circuito 1, circuito 2, circuito 3. Está aqui o circuito 1, iluminação, circuito 2, tomadas, circuito 3, tomadas. No diagrama unifilar tem a representação da bitola do meu condutor. Então, o circuito 1 é de 1,5, está aqui 1,5. O circuito 2 é de 2,5, está aqui 2,5. O circuito 3 é de 4 milímetros, está aqui 4 milímetros. O meu disjuntor, 32 amperes, né? Só a título de sugestão, 32 amperes. Entre o quadro geral e o quadro de medição, eu tenho um condutor de 6 milímetros. E qual é a proteção do meu quadro de medição? É uma proteção de 40 amperes. Então, todo o meu quadro de carga está aqui representado no meu diagrama unifilar. E com isso eu teria as três informações básicas de um projeto elétrico, né?
a disposição da planta baixa, teria que acrescentar aqui a legenda, o meu quadro de carga e o meu diagrama unifilar. Vamos agora fazer um comparativo com o nosso projeto, né, que a gente fez. Nesse caso, eu teria o meu quadro de distribuição de luz, meu quadro de força, meu CCM1, CCM2. E eu teria que indicar aqui quais seriam os condutores que estavam passando por essa eletrocalha, quais os condutores que estariam passando pelo meu CCM1 e quais os condutores que estão passando pelo meu QGF até o QDL. E o meu diagrama unifilar seria essa representação, né? Eu chego na minha subestação, eu tenho meu quadro geral de força, as minhas proteções vão para o meu QDL, a outra proteção vai para o meu CCM1 e a outra vai para o meu CCM2. Recomendações de leitura. Hélio Creder, 16ª edição, página 87, ele fala sobre diagrama unifilar e simbologia gráfica. Ademário Coutrin, quinta edição, página 131, ele fala lá sobre diagrama unifilar e simbologia gráfica. E por fim, acessem o site do Procobre, ele tem o muito conhecido que é o Manual de Instalações Elétricas Residenciais. Ele é um basicão, mas ele é bem, vamos dizer assim, bem didático. Então, assim, se você está perdido na questão de instalações elétricas residenciais, da questão de fase, neutro, terra, ele é bem ilustrativo e aí ele consegue abrir a mente bem legal. Só tem que só tomar um detalhe. Como eles estão falando de instalações residenciais do sul, lá de São Paulo, né? Então como a tensão de alimentação lá é 127, ele vai usar muito, ele vai falar muito sobre circuito bifásico, né? Então vocês não se confundam quando ele colocar lá sobre disjuntor bifásico, bifásico. É por conta disso, tá ok? Por fim, fechamos.